Você vai me agradecer bastante por essas palavras que eu vou trazer para você hoje aqui, porque elas foram insights que vieram através de sonhos. Vocês sabem que eu lido com isso, né? Sonhos, sincronicidades, e uso isso na minha vida hoje para tudo, né? Não só para a parte terapêutica, mas para muitos conselhos de vida aqui. E ao longo dessa semana vieram algumas conclusões que foram muito importantes para fechamentos de ciclo na minha vida e para eu entender que, por exemplo, o ciclo do trickster, daquele que engana, acabou. E o que isso tem a ver com finanças, né? Você vai talvez falar assim, mas tá, o que isso aí tem a ver? Então, aí eu comecei a pensar, e essa noite eu tive esses insights. Cara, quanto eu investi um tempo atrás, alguns anos atrás, em aparelho de vídeo com colegas, consultório que eu nunca utilizei, né? Reformas de consultório que no final nunca utilizei, clínicas onde o capital era o trabalho, né? E foi muito investido, né? Nos meses que eu estive lá. E que, na verdade, acabaram não me trazendo exatamente o retorno, tá? Muito trabalho, né? Possibilidade de estar lá no trabalho, sempre aquela possibilidade assim, não, mas vai acontecer, né? Atena na sombra, né? Mas vai acontecer. Faça mais, faça melhor, vai dar tudo certo. E eu fui essa por muitos anos. E eu caí nessa por muitos anos. Aprendi muito, né? Claro, lógico, claro que sim. Agora, por que eu trago isso aqui para esse lugar de entender sobre as finanças disso, tá? Porque à medida que eu adquiri, primeiro, o autoconhecimento, entender todo esse rolê, né? Não cair mais nesse rolê. Segundo, entender sobre as finanças e entender sobre fundamentos para investimento e para fazer o dinheiro trabalhar por nós. Simplesmente nos últimos 3 meses, com as moldagens que a gente fez aqui em casa e mudanças e investimentos e aplicações que a gente trabalhou dentro destas premissas, a gente conseguiu fazer o dinheiro trabalhar pra gente em 3 meses, praticamente aí o que o meu esposo trabalharia em 5 meses de trabalho intenso, né? E eu nem vou falar, né? Eu uns 8, né? Porque a gente geralmente, né? Ganha menos, trabalha mais, aquela velha história, né? Não vou entrar nesses detalhes, tá? Isso já desde aquela época, mas tudo bem. E o meu ponto aqui veja, isto é resultado do estudo e da implementação, da execução de uma metodologia financeira. E o entendimento, eu fico pensando assim, cara, e se eu tivesse pego esse dinheiro lá atrás e eu já soubesse dessas coisas e eu tivesse investido e não tivesse, né? E aí, claro, óbvio, eu teria que ter todo o autoconhecimento trabalhado, entender que a gente, né, que a gente não vai trabalhar sobre a perspectiva do outro, mas sobre a nossa, né? Que o reconhecimento é uma coisa relativa. Na verdade, você tem que estar bem com você, tem que aprender a dizer não, né? Tem que aprender a enxergar e separar o joio do trigo, né? Aquelas pessoas que realmente estão com você na jornada e aquelas pessoas que estão te usando na jornada, né? Então, eu acho muito importante trazer esse ponto de vista aqui, por quê? Porque hoje, na realidade que a gente vive hoje, é claramente visível que o que faz a diferença e dá o grande salto primeiro, o autoconhecimento, é você saber quem você é você saber os seus limites, é você não cair nessa falácia, sabe? Não cair mais na conversinha do trickster, principalmente para as mulheres eu tô falando isso, né? O trickster é aquele que engana, uma figura psíquica, né? Segundo, ter o conhecimento do manejo das suas próprias finanças, né? Ou da sua família, o conhecimento, então, das análises, do que é bom, aonde é bom, como é bom. Eu tô endividada ainda, não consigo fazer. Tem maneira de você sair disso de uma maneira muito mais tranquila, né? Você não precisa ficar condenada a ficar entregando tua energia pra ficar pagando boleto, não precisa, tá? Tudo isso, claro, a gente tem dentro da metodologia que eu aplico pra mim, algumas consultorias individuais pontuais a gente faz também, mas eu quis trazer pra vocês isso porque, e aí, claro, né, eu colocando ali pra baila a interpretação desses sonhos e o entendimento disso tudo ao longo dessa semana, veio, né, a seguinte conclusão: sai a sacerdotisa do sacrifício e entra a rainha estrategista. Meu desejo pra você é que você seja também uma rainha estrategista e não caia mais nas falácias e domine o seu dinheiro, suas finanças, os seus